Olá, queridos, Pai seja convosco. Chegamos ao final da nossa disciplina de Pentateuco. Louvado seja Deus por este momento que nós passamos juntos. Aprendemos bastante a respeito dos 5 primeiros livros da nossa Bíblia. E estudamos o livro de Gênesis, Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio. E que vocês aí, quando tiver oportunidade, leiam completo esses livros, ok, queridos? Então, abrem aí o livro de vocês no capítulo 12 do livro de Pentateuco, para assim nós encerrarmos, então, esta querida disciplina. Capítulo 12, os mandamentos de Deus. Então, vamos estudar e vão grifando aí os pontos principais que eu destaquei para vocês desse capítulo e que vocês possam estar estudando o capítulo completo, tá? Não fique só nesse resumo que eu fiz para vocês não, ok? Vamos lá. Introdução. Moisés chega aos estatutos particulares que tinha que transmitir a Israel e começa com aqueles relacionados à adoração a Deus. O primeiro passo a ser realizado era a destruição de todas as relíquias da idolatria. Deus queria impedir a falsa adoração do povo. E o segundo passo era continuar próximos do tabernáculo para preservar, então, a adoração a Deus. Então, aqui a gente vê sempre um reforço da administração dos bens, da adoração, a oferta e tudo que Deus deixara. Líderes falsos e falsos profetas. O capítulo 13 de Deuteronômio apresenta 3 casos de possíveis apostasia. O primeiro caso é a respeito do profeta ou sonhador. O segundo caso possível de apostasia seria por um parente ou amigo. Ou seja, alguém que tivesse alguma autoridade religiosa. E o terceiro caso de apostasia envolvia os filhos de Belial, ou seja, os filhos da inutilidade. Então, se você ler todo esse capítulo, você vai ver como que nós temos que nos afastar destes líderes e falsos profetas. Continuando. A repetição da lei. Como eu falei para vocês no capítulo passado, o livro de Deuteronômio repete toda a lei para a nova geração que estava nascendo. Eles não presenciaram o Mar Vermelho, não presenciaram Deus falando com eles no Monte Sinai. Moisés repete os 10 mandamentos no sentido de acordo entre Deus e seu povo. Cada um dos mandamentos possuía um princípio prático e o conjunto deles procurava nortear a vida de Israel. A segunda vez em que a lei foi dada não houve fogo, nem nuvem, nem grande voz. A verdade divina perdurou e foi apresentada ao povo. Não havia necessidade de autenticação e era exigida apenas a obediência e a bênção de Deus se seguia ali. Ok? Vamos prosseguindo. Comida. Novamente, era só repetição. Existiam animais considerados impróprios ao consumo humano. Deus estava cuidando da saúde do seu povo. Não podemos esquecer que não havia os meios apropriados para a conservação dos alimentos. Não existia geladeira, não existia freezer, não existia conservantes para isso. Então, Deus determinara ali que tipo de comida eles tinham que se alimentar. A gente vê sobre os dízimos. Este mandamento era considerado por alguns estudiosos como um segundo dízimo, que deveria ser levado ao tabernáculo em espécie ou em dinheiro. Novamente, a gente vê o ano sabático aqui. A cada 7 anos deveria haver remissão incondicional das dívidas dos israelitas. A palavra remissão significa perdoar ou cancelar uma dívida. E também era um ano sabático esperado, que englobava também a libertação de escravos.
Isso tudo era uma repetição e ensinado à nova geração. Os primogênitos. Todo macho primogênito de vacas e de ovelhas tinham de ser dedicados ao Senhor. Viu? Então tinha que ir lá levar a primeira bênção que ali recebera. Páscoa e pães asmos. Novamente era repetido a festividade. O propósito da Páscoa era lembrar os israelitas da noite fatal no Egito, quando o Senhor feriu os primogênitos dos egípcios e salvou os primogênitos dos israelitas pelo sangue de um cordeiro. A festa das semanas. Esta festa ocorria 7 semanas depois da colheita da cevada. Tinha que ser uma ocasião de agradecimento, alegria e dádivas, com mente voltada para o passado, a fim de promover a gratidão e obediência. Outra festa esperada é a festa das trombetas, celebrada no final da colheita, não só da cevada ou do trigo, mas também dos vinhedos e árvores frutíferas. Durante 7 dias celebrava uma festa de regozijo e ação de graças, a mais alegre das festas de Israel. Eu queria muito participar dessas festas, né? Só tive a oportunidade de participar da Páscoa em uma sinagoga que eu tive a oportunidade de conhecer. Ok, queridos? E vamos continuando a nossa aula. Vão grifando esses pontos importantes aí no livro de vocês. Bênção e maldição. Vocês lembram no capítulo passado que nós vimos o Monte Gerizim e o Monte Ebal? Coloquei uma foto aqui desses montes que até hoje existem lá em Israel. Moisés prepara o povo para a celebração da renovação da aliança com Deus. A cerimônia de ratificação da aliança foi realizada em 2 montes. Tá aqui como eu falei para vocês, né, os montes. O Ebal e o Gerizim. 6 tribos foram colocadas sobre o Monte Gerizim e 6 tribos foram colocadas sobre o Monte Ebal. E os levitas estavam no vale que os separavam. Deus, com este evento, tinha a intenção de abençoar o povo. O testamento de Moisés. A morte de Moisés estava próxima. As providências de sucessão já haviam sido efetuadas, né? Então Moisés passou a sua sucessão para Josué. Uma cópia do concerto no templo e a proclamação de ordens para sua leitura pública regular já estavam estabelecidas. A leitura deveria ser realizada pelos sacerdotes e anciãos a cada 7 anos. Lembra lá dos anos sabáticos? No ano da remissão, durante a festa dos tabernáculos, todos os homens, mulheres e meninos dos estrangeiros deveriam comparecer à festa. Eles estariam todos sujeitos às obrigações e benefícios do concerto. A recordação de nossas promessas a Deus é um complemento necessário para relembrarmos as promessas que Ele nos fez, recordar coletivamente, ensinar os filhos, recordar individualmente, isso nos anima. Então Deus deixou tudo prescrito por intermédio de Moisés e Moisés repassou então ao povo. E por fim, a bênção de Moisés sobre Israel. Moisés, ao introduzir sua bênção, recorda a mancha de Deus com seu povo desde o Sinai, passando por Seir e Parã. Nesta bênção, Moisés não somente expressa seus bons votos a seu povo, mas pelo espírito da profecia, ele prediz o futuro das tribos de forma clara, pois ele era um profeta também de Deus. Não sabemos onde Moisés foi enterrado. Entretanto, lendo o Novo Testamento, observamos que houve a luta pelo corpo de Moisés. Então aqui, querido, nós terminamos a nossa disciplina de Pentateuco. Muito obrigado
pela companhia de todos vocês. Apesar de termos estudado à distância, mas nós podemos ter a oportunidade de juntos novamente aprendermos um pouco sobre o Pentateuco. Leiam este livro, é um livro muito abençoado e feito para você. E quem sabe, breve estaremos com uma nova disciplina, assim se Deus permitir. Obrigado, segundo ano, e esperem e aguardem a atividade avaliativa de vocês, ok? E que Deus possa estar abençoando vocês nesse momento difícil que nós estamos passando, ok? Deus abençoe e que a paz do nosso Deus reine sobre a vida de cada um de vocês. Tchau!